O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e, antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria, em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe, em sonho, e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, nós celebramos a solenidade de São José, padroeiro da Igreja Universal, nosso grande protetor. Vejam, celebrar São José no meio da Quaresma é uma grande alegria para nós, é uma espécie de parêntese nesse nosso tempo de penitência, de austeridade. Mas, sobretudo, celebrar São José neste ano da misericórdia é para nós olhar para a grande bondade de Deus que nos dá protetores tão bons e tão santos como a Virgem Maria e como São José. Vejam, depois da Virgem Santíssima, não existe pessoa humana mais santa do que São José. E isto é muito fácil de demonstrar. Ou seja, veja, como é que uma pessoa alcança a santidade? A pessoa alcança a santidade através do contato com o Cristo, que é o Verbo eterno, que é a Palavra de Deus encarnada. Então, Jesus vivia com José. Mas não é que vivia com José do mesmo jeito que ele vivia com aquele povo de Nazaré. Nada disso. Nós sabemos, a própria Sagrada Escritura nos atesta que São José era justo. Agora, pense comigo, como é possível que um justo, um homem justo e santo, conviva no dia a dia, na mesma casa, debaixo do mesmo teto, com o Verbo eterno que se fez carne e não se santifique e não vá progredindo na santidade até alcançar uma santidade estonteante, uma santidade inigualável? Porque é como se ele tivesse a comunhão, a Eucaristia o tempo todo. E a intimidade de Jesus com São José. A intimidade de Jesus com aquele que ele chamava de Pai. Sim, nós sabemos disso. Sabemos que Jesus chamava São José de Pai, embora soubesse perfeitamente que José não era o seu pai biológico. Quando Jesus se perde e é reencontrado no templo entre os doutores, a Virgem Santíssima olha para Jesus e diz: teu pai e eu te procurávamos. Teu pai e eu. Era com José que Jesus convivia na carpintaria, no dia a dia, num convívio e numa harmonia, numa sintonia de coração. É por isso que o culto a São José não é um culto igual ao dos outros santos. A Igreja, ao longo dos séculos, foi aumentando esta consciência. É interessante como a consciência da Igreja, ela progride. Ou seja, o depósito da fé, a nossa fé é a mesma, desde o tempo dos apóstolos, não é? Mas a Igreja vai tomando consciência da sua própria fé conforme o amadurecer dos tempos. O Espírito Santo não deixa de agir dentro da Igreja. É por isso que Jesus diz que o reino dos céus é como um homem que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.
daquele tesouro da igreja, a igreja vai tomando consciência das coisas. Por exemplo, levou 20 séculos para a igreja amadurecer a convicção inabalável de que a Virgem Santíssima tinha subido aos céus. Não é? O dogma que foi declarado em 1950. A igreja creu isso há 2000 anos, já não houve interrupção, a igreja cria, mas a igreja vai crendo e aumentando o grau de consciência da sua fé. Uma coisa é crer, outra coisa é aumentar o grau de consciência da fé. Pois bem, a mesma coisa se dá com São José. Né? Ou seja, o grau de consciência do que a igreja cria com Jesus foi aumentando. Os primeiros concílios trataram de Jesus. Depois, ao longo dos séculos, foi aumentando a consciência com relação à Virgem Maria. Agora nós estamos vivendo o tempo de São José. Nós estamos vivendo um tempo em que os teólogos e a igreja vai aumentando a consciência da grandeza deste homem que no Evangelho passou tão discretamente e tão silenciosamente. Nós costumamos chamar a Virgem Maria de Virgem do Silêncio, mas na verdade é São José, o silencioso. Não existe nenhuma palavra da Bíblia que diga assim, e então José disse, abre aspas, e uma frase que nós sabemos que saiu da boca de São José. Isso não existe. Ele silenciosamente estava lá. Mas esse silêncio vai se rompendo com os séculos e nós vamos começando a enxergar a grandeza, a dignidade de José, a grandeza da sua missão de proteger o Filho de Deus e, portanto, o grande poder que São José tem contra os demônios, a santidade e a pureza de São José, que convivia com a Virgem Santíssima e Castíssima e que pôde tocar no corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto ele, como Pai, pôde ter intimidade e foi sendo santificado, como as graças atuais eram abundantíssimas na vida de São José por estar ali convivendo no dia a dia com o Verbo Eterno. É por isso então que a igreja, ela tem nomes especiais para as coisas, para mostrar a grandeza de São José. O culto que nós prestamos a Deus chama-se adoração. O culto que nós prestamos aos santos chama-se dulia. Esta linguagem, ela é universal. Mas se você quiser distinguir, já que nem todos os santos estão no mesmo nível, nós podemos dizer que o culto à Virgem Maria é uma hiperdulia. Por quê? Porque a Virgem Maria tem uma santidade incomensuravelmente maior do que todos os santos juntos. Mas, de todos os santos, o primeiro, depois da Virgem Maria, é São José. E nós podemos então usar a palavra protodulia e dizer que São José é o primeiro a quem nós devemos venerar. Vamos então renovar a nossa devoção a São José, né? Que o nosso coração se alegre, que no meio dessa solenidade, dessa grande alegria, nós peçamos a Deus as graças de termos São José do nosso lado. Santa Teresa d'Ávila, que tinha grande devoção a São José, disse assim que ela não se cansava de recomendar às suas filhas grande devoção a São José, e no livro da vida ela diz: são muitas as graças que eu alcancei através da intercessão desse santo patriarca. São José, nosso Pai e Senhor. Sim, Pai e Senhor, porque Jesus o chamava de Pai e porque Jesus obedecia a Ele. Portanto, Senhor, podemos dizer, São José é Pai e Senhor. Ele cuide de nós, vele por nós, já que Ele cuidou da igreja nascente, Cristo e a Virgem Maria, continue cuidando agora da igreja que, militante, luta nesse mundo para se manter fiel a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.